Olá, terceiro AFD, terceiro BFD, disciplinas Fundamentos Filosóficos da Educação. Bom, ontem a equipe diretiva do colégio solicitou que eu enviasse algumas atividades para vocês fazerem. E aí conversamos, eles pediram que mandasse alguma coisa de revisão, alguma obra que vocês já tinham visto, e eu optei por mandar 4 atividades, a partir da apostila 2. Hoje eu resolvi tentar gravar um vídeo, não sei se vai fluir, não tenho experiência em gravação de vídeo, não tenho experiência com mídias. E a outra questão também é que a minha casa não tem um isolamento acústico para evitar que sons externos acabem invadindo nossa gravação. Mas eu vou tentar dar o meu melhor e comentar um pouco cada vídeo, uma dessas obras que nós abordamos, para ver se vocês conseguem relembrar e entender novamente aqueles assuntos. E já me coloco também à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Eu só quero salientar antes que eu sou contra o processo de ensino à distância, totalmente contra. No entanto, esse processo está sendo feito e eu não quero que meus alunos e alunas tenham prejuízo, uma vez que as disciplinas específicas de formação docente, elas não estão sendo gravadas ainda. Vocês têm aquelas da base comum, mas não tem nada das disciplinas específicas. Então peço a compreensão, algum erro de gravação, algum problema de som externo que pode invadir o nosso vídeo. E vamos lá conversar um pouquinho sobre esses autores, até para dar luz para vocês responderem as atividades. Essas atividades serão postadas no Classroom quando abrir, porque não abriu para mim ainda, apesar de que os meus dados estão todos em dias. Vocês sabem que eu deixo as coisas tudo correto, estou apenas esperando a Secretaria de Educação organizar a nossa sala online para poder atender vocês de melhor maneira. Até agora estamos no aguardo. Vamos lá então conversar um pouco sobre os autores? O segundo autor que eu trabalhei com vocês, ali na apostila 2, é o autor, um pedagogo protestante da Igreja Hutita, Johannes Amos Comenius. Lembram dele? O Comenius, basicamente, ele é religioso, né, e ele tinha uma preocupação em mente. Como que eu vou ensinar as crianças? O que é necessário ter para que as crianças aprendam? Não sei se vocês recordam, mas até esse instante a pedagogia tradicional ela vigorava. Então, basicamente, a responsabilidade pelo aprendizado era exclusiva do aluno. Se o aluno não aprendeu, ou ele é incapaz, ou ele não tem condições, e o professor não tem nada com isso. Não tem que se preocupar com metodologia. É o aluno que vai em busca do seu conhecimento. E aí, vamos voltar um pouco, retomar os gregos, por exemplo. Os gregos classificavam os seres humanos. Se você pegar o Platão, a alma dividida em 3, aqueles que têm condições, aqueles que não têm condições, e os que não têm condições de aprender vão ter que fazer outra coisa, seja um trabalho bruto, controlar os instintos, defender a cidade. Então é muito essa ideologia que estava presente durante a Idade Média. O aluno é responsável pelo processo de aprendizagem. Aí o o pedagogo, né? Não vou usar esse termo professor com ele, o pedagogo Comenius traz uma obra que ela é inovadora para a época. Uma obra de mais de 400 páginas que se chama Didática Magna. Magna vem no sentido de máxima, ou seja, uma didática que seja capaz de fazer com que todos tenham condições de aprender, ou ao menos uma grande maioria. Ele começa a obra dando a definição, mandei a resenha para vocês ali da apostila, caso alguém precise eu posso mandar a resenha novamente, com os principais tópicos abordados, né? Mas assim, a definição de didática no início da obra já aparece como a arte de ensinar. O que significa definir a didática como uma arte? Significa que a partir de então, o profissional que se propuser ao ensino, ele não vai ter que deixar tudo na responsabilidade do aluno. Ele vai ter que pensar quais mecanismos ele terá de usar para que o aluno aprenda de melhor forma. Tá? E não sei se vocês lembram de uma definição, avançando um pouco nessa obra, ele classifica a mente humana como uma tábula rasa. O que significa dizer isso? Ele é um empirista que acredita que as crianças aprendem pelo sentido, através do contato com o mundo, seja a visão, a audição, ouvindo, fazendo, enfim. Tem N sentido e cabe ao professor proporcionar experiências que sejam significativas para que o aluno venha aprender. Eu vou ler ali no capítulo 5 uma frase que é marcante dele, um trecho, na verdade. No capítulo 5, título As Sementes daquelas 3 Coisas. A mente humana é comparada a uma tábula rasa. Portanto, da mesma maneira que uma tábua o escritor pode escrever,
o pintor pintar aquilo que quer, desde que saiba sua arte. Quem não ignora a arte de ensinar pode gravar a efígie de todas as coisas. E se isso não acontece, com toda certeza, não é por culpa do professor, não é por culpa da tábua. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que se a mente humana é uma tábula rasa, e se o aluno não aprende, a responsabilidade também é do professor. É principalmente do professor. E como formação docente, eu já tinha comentado isso com vocês em sala de aula, se você está numa turma de 40 alunos, a grande maioria não entendeu o que você está passando, a responsabilidade vai ser sua. Você vai se deparar com uma gestão que vai exigir que você desenvolva meios para atingir aquele aluno, seja um aluno especial ou mesmo a turma de maneira geral. Ele faz uma observação, né, exceto uma ou outra vez, quando a tábua é demasiado rugosa, ou seja, ele reconhece que existe algum comportamento de aluno, existe alguma coisa que ultrapassa a essência do professor, mas no geral é ele o responsável para que o aprendizado ocorra. E se a mente humana, se o aluno é comparado a uma tábula rasa, se o aluno não aprender, com certeza o professor vai ter essa responsabilidade. Ele é o primeiro também, não sei se talvez o primeiro, mas um dos mais importantes, a defender uma educação na tenra idade. A palavra tenra, ela significa algo que ainda não está firme. Uma planta tenra é um broto. Por quê? Porque ela quebra. Então, na tenra idade, está dizendo que tem que começar muito cedo essa educação. Por que começar cedo? Basta vocês olharem para os familiares, para os pais, para quem trabalha hoje em dia. A pessoa não tem tempo para trabalhar e estudar adequadamente. Então é necessário começar antes, né? O ser humano é feito para fazer, viver e não para aprender. O que significa essa expressão? Significa que se você não começar a estudar breve, pode ser que a família, os filhos e o trabalho acabem impedindo o teu pleno aprendizado, uma vez que você não tem compromisso somente com você, mas passa a ter compromisso com as finanças, passa a ter compromisso com toda a família e não terá tempo disponível para aprender. Tranquilo até aí? Dá pra ir? Estou falando rapidamente, porque são obras que já foram revisadas. Quando chegar em David Hume, ou mesmo em Emílio de Rousseau, eu vou falar mais pausadamente, tá? Estou só acelerando porque o Comênio vocês já viram 3 autores empiristas e, portanto, vão ter mais facilidade para entender. Bom, o Comênio ele vai falar um pouquinho sobre a questão da razão, né? Que nós temos impulsos, nós temos desejos, e cabe a nós usarmos a nossa razão para controlar o nosso corpo, para controlar a nossa forma de viver, para não deixar que todos os desejos se tornem realidade. Isso iria, vão ver muitos autores que vai falar sobre isso, acabaria com a convivência na sociedade. Então a razão ela limita os nossos impulsos. E ele é um autor que defende também o cuidado com o corpo, por razão muito óbvia. Se você aprende pelo empirismo, ou seja, pelo exercício da experiência e dos sentidos, um corpo que não é saudável, teoricamente, é um corpo que terá menos possibilidade de aprender. Então, ele defende isso também. A educação para todos, sem exceção, não é somente a educação burguesa da época, né? A gente está falando do século XVII aqui. E eu creio que seja basicamente as questões que nós temos passado para vocês. No que tange, falta alguma coisa, no que tange ao assunto da obra, ela fala bastante sobre educação religiosa e, claro, a gente não vai usar isso também na formação docente, mas assim, ele coloca assim, que se você for estudar uma filosofia, se você for estudar qualquer coisa, primeiro tem que ter uma formação moral. Na época ele falava, ensina a religião para a criança primeiro, fortalece ela no caminho do Senhor Jesus Cristo, porque ele é religioso, né? Hoje em dia, talvez a fala seria assim, ensina moralidade para o teu filho, ensina moralidade, os seus valores da tua família. O que é importante na tua casa? Trabalhe esses valores primeiro, para depois trabalhar outras questões um tanto quanto mais abrangentes. E é meio esse o caminho da escola, né? A escola trabalha alguns conhecimentos científicos, sem jamais violar essa formação moral, por assim dizer, né? É importante fazer uma transposição de conteúdo. Século XVII, moralidade necessariamente estaria relacionada à religião. Hoje a religião perdeu um pouco do espaço que tinha, mas eu tenho certeza que cada um dos alunos que vocês depararem vão ter uma formação familiar, algumas religiosas, outras nem tantos, alguma formação mais secular. Então é importante também gradar nos conhecimento.
Como que eu vou pegar e vou trazer, por exemplo, um texto de filosofia totalmente revolucionário, ou mesmo uma filosofia existencialista, ou qualquer tipo de elemento que venha problematizar a cabeça do aluno antes dele ter noção de como aquilo impacta a sua realidade. Então, para Comênios, é necessário gradar os conhecimentos, evoluir progressivamente, incentivar os alunos um a ajudar o outro, para que o aprendizado possa ocorrer de modo pleno. Eu creio que seja isso, obra didática magra, e eu me coloco assim, à inteira disposição de vocês, tanto para enviar as apostilas, caso vocês tenham perdido ou excluído por algum motivo, como para tirar qualquer dúvida. Valeu, gente. Grande abraço.